resultado, sabe? Por exemplo, da função, tem que dava isso. Dava N a N no resultado quando você dividia por zero. Tem uma parte que dá pra você dividir por zero. Você tem que exatamente para não dividir por zero. Eu já fiz tratamento de carbono. Acho que quando divide por zero, ele tá infinito, né? E aí, tipo, ele não consegue imprimir um resultado. Em C, pelo menos. Em C. Em JavaScript ele dá N a N quando você, tipo, se multiplica uma palavra por 3, sei lá. Aí ele tá. Eu vou falar disso hoje. Que foda. Então, bom, quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, faço parte do CodeLab, eu dei esse curso 2 anos na pandemia e eu nunca dei presencial, então não sei o quão diferente vai ser. Todo mundo aqui é do BCC ou não? Você já fez algum curso de introdução à computação? Está fazendo? Estou fazendo. Nesse semestre, né, cara? E o pessoal do BCC está em que linguagem? Em C. Legal. Então, vocês já tiveram a primeira aula de JavaScript, essa segunda aula de JavaScript, né? Vai falar de laços, algumas estruturas, né, de repetição, lista, tem tudo a ver com repetição e você tirar os itens da lista. Falar um pouco de funções, não tem eventos. Não sei porque tem eventos ali. De repente a gente consegue falar alguma coisa hoje, se der tempo. Vocês já sabem o que é CodeLab, né? Imagina. Então, bom, vamos lá. Funções é parecido com toda a linguagem de função, né? Em JavaScript não é diferente. Tem algumas linguagens que, além de funções, eles têm uma coisa chamada procedimentos, e a diferença de um para o outro é que as funções retornam valores. Podem ou não retornar valores. Em JavaScript só tem function, e acho que na maioria das linguagens que vocês usam também só tem function. E se você não quiser retornar um valor, é só você não retornar nada. Em JavaScript, se você tentar acessar o valor de uma chamada de função que não retorna nada, ele vai dar undefined, né? Um valor indefinido. Então, essa ideia, né, compartilhar o seu código, criar programas que podem ser chamados por outro código. E as funções, elas podem receber parâmetros de entrada e produzir uma saída. Aquilo que eu falei, a parte de produzir uma saída, de ter um retorno. E também de receber parâmetros é bem análogo àquelas funções da matemática, né? Você tem o f de x e o x é um parâmetro da função, pode ter um ou mais parâmetros, como você quiser. E aí esse outro conceito aqui, que as funções são cidadãs de primeira classe, é justamente que... Será que a câmera não pega daqui? Você sabe o que é isso, cidadania de primeira classe? É uma expressão mais comum em inglês, que significa um grupo de cidadãos que tem tratamento igualitário, tratamento justo. E aí isso foi emprestado para a computação, e quando a gente está falando, então, no conceito de design de linguagem de programação, cidadãos de primeira classe são entidades que conseguem fazer todas as operações que estão disponíveis para as outras entidades em geral. Então, se eu consigo, no caso específico das funções, se eu consigo passar uma função como parâmetro de outra função, se eu consigo declarar uma função dentro de uma função, e eu consigo retornar uma função quando eu chamo outra função, é considerado que elas são cidadãs de primeira classe. Em C, eu não posso declarar uma função dentro de uma função. Então, as funções não são cidadãs de primeira classe em C. Mas dá para passar as funções como parâmetro e tal. Então, isso é bem interessante. O pessoal de programação funcional gosta bastante desse conceito de funções, podendo atribuir... também tem outra coisa. Você consegue atribuir as funções a uma variável. Então, a gente vai mexer um pouco com programação funcional em JavaScript e a gente vai ver o quão isso é útil para a gente trabalhar com listas e outras coisas. Então, vamos lá. Bem parecido com C aqui, né? Sintaxe de JavaScript bem parecido com C. Eu aqui estou definindo uma função, a sintaxe é essa, coloca function, o nome da função, e aí o corpo da função. Aqui eu estou uma função joga dado, eu sorteio um número, uso o math random para pegar um número aleatório entre 0 e 1. E aqui eu converto esse range de 0 e 1 para entre 1 e 6, né? Que é o range de um dado comum. E aqui eu retorno o valor que foi sorteado no dado. Então, para eu chamar... Isso é a declaração da função. Para eu chamar a função, eu escrevo o nome dela e os parênteses, e aí o valor dessa função, que é o valor do dado aqui, que é um valor entre 1 e 6, vai ser armazenado nessa variável. Vocês viram variável não chamava, né? Uma variável constante, significa que eu não posso fazer nenhuma mudança nela. E aí aqui eu tenho uma estrutura condicional. Então, se o meu dado for maior que ou igual a 5, nesse joguinho aqui eu
ganhei, eu armazeno o valor ganhei no resultado, caso contrário, perdeu. E aqui o console log eu imprimo isso na tela, beleza? Aqui é bem simplesão, né? Se quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Mudou daqui. Tá, aqui tem uma outra função, resultado. Aquilo que eu falei, né? Agora eu estou passando o valor dessa função, do que foi retornado por essa função, meu dado. Estou passando desse valor para uma outra função resultado. E aí essa função resultado tem essa estrutura condicional para dizer se eu ganhei ou não. Então isso é uma boa prática, né, de programação, você separar as preocupações que você tem. Aqui você tem uma preocupação de sortear um número e converter de 1 a 6. Aqui você tem uma outra preocupação que é saber se a pessoa ganhou ou não. E aí, se você quiser mudar a regra, você não precisa, né, no código anterior, você teria que mexer num código maior, né? Aqui nem tava dentro de uma função. E eu posso encadear os chamados de função. Então, da mesma forma como aqui, eu tinha armazenado o resultado aqui passado para cá, eu posso colocar isso aqui dentro. Então, eu consigo ir encadeando isso dessa forma. E as linhas ficam mais concisas. Eu posso encadear ainda mais, né? Daqui para cá, no console.log, eu faço isso aqui em uma linha só, não preciso de variáveis intermediárias. Beleza? Então, aqui a gente tem funções sendo atribuídas a uma variável. Então, percebe, esse joga dado é diferente daquelas variáveis anteriores que eu estava chamando a função. Você vê aqui que eu não estou usando os parênteses aqui, então eu não estou pegando o resultado da chamada de função. Eu estou só dando um outro nome para a função. Beleza? Eu estou atribuindo a função a uma variável. E aí depois eu posso chamar o joga dado como se fosse uma função, porque ele é uma função, né? Ele não é o valor que a função retornou. Então, bom, aqui, porque isso é útil porque eu tenho uma função grande e eu quero só chamar ela de um nome menor. Beleza? E em JavaScript, como muitas coisas em JavaScript, tem mais de uma maneira de fazer a mesma coisa. Existe o método clássico, que é aquilo que eu mostrei para vocês, de declarar a função. Você coloca function, o nome da função, abre parênteses dos parâmetros, chave e o corpo aqui. Se você quiser retornar um valor, você tem que usar essa palavra-chave return. E tem uma versão alternativa clássica, que é você criar uma função anônima aqui. É uma função que não tem nome, e você atribui essa função a uma variável, e aí a variável sim tem nome. Isso não é muito recomendado porque se der um erro na sua aplicação, ele dá aquele stack trace que fala onde estava a sua pilha de execução quando deu erro. Se a sua função não tem nome, você não vai saber tipo, qual função que deu erro. Então, melhor geralmente você usar isso daqui. Mas isso daqui aparece às vezes. E nas versões mais modernas de JavaScript, existe um outro tipo de função que é arrow functions. Na verdade, é só uma sintaxe diferente. Que eu não preciso escrever essa palavra-chave function. Eu só coloco os parênteses ali e uma flechinha gorda, é tipo igual, maior que, e aí o corpo da função. Tem também uma versão alternativa disso, que eu não preciso também usar a chave, e nem escrever a palavra return. Eu só coloco a flecha e a última expressão vai ser automaticamente o valor de retorno da arrow function. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um, né? O arrow function é mais conciso, você escreve menos. E ele não foi criado só por causa disso, só para você economizar, sei lá, 5 batidas de tecla. Existe uma diferença no escopo do this, que é uma coisa que quem mexeu com programação orientada a objeto vai conhecer, essa palavra-chave this, né? Que é uma forma de acessar elementos dentro de um objeto. Mas como essa aula não é de objeto, a gente não vai entrar muito nisso. A próxima aula é de objeto.
Beleza? Aqui é a diferença entre os dois. Então aqui dá para você escrever de uma maneira extremamente clássica e verbosa, e aqui de uma maneira um pouco fica meio truncado, né? Um pouco difícil de entender, mas ele está fazendo a mesma coisa, que ele usa os parênteses para transformar essa declaração de função numa expressão, e esses parênteses aqui chama a função de uma vez só, dá para ser uma linha só, contra aqui que eu estou usando duas declarações, né? Então, a gente vai falar de um caso de uso aqui que são callbacks. Então, se eu já consigo armazenar a função dentro de uma variável, não o resultado dela, e sim a própria função em si, por que não passar elas como argumento, né, de outras funções? Então, essa ideia é que eu posso criar uma função genérica e o comportamento dessa função vai depender de uma outra função que eu vou passar como argumento para ela. Então, suponho que eu tenho alguns métodos aqui para calcular a média. Na verdade, para dizer se a pessoa passou ou não, né, uma disciplina. Quando a média é 5, quando a média é 7, e quando eu tenho aqui uma média ponderada de peso 3 para a prova e peso 1 para o EP. E aqui seria de 5 também. E aí, então, eu tenho aqui uma função genérica, que não depende do critério, para você ser aprovado numa disciplina. E aí eu passo o critério como um parâmetro ali da função. E aí eu consigo ter uma função super genérica, que a implementação não, né, na hora de eu usar, que eu tenho que pensar qual o critério que eu quero usar. Aí isso é bem legal. Se você quiser mudar o critério, você não precisa mudar nada nessa função. Ela pode estar em outro arquivo, pode estar numa biblioteca separada. Então, um exemplo de uso desse exemplo aí que eu estou dando. Né? O aprovado vai retornar verdadeiro ou falso. E aí eu estou usando aqui a média 5 e 5. Aqui todas as notas dele são mark 5, então ele foi aprovado, o resultado vai dar true. E aqui eu passo a nota das provas, das médias, acho que é dos EPs, né? Não lembro. Mas enfim. E aí, eu tô passando agora uma outra função que verifica se a média vai ser maior ou igual a 7, né? E aí, isso que é legal das arrow functions. Aqui eu tive que definir uma função que gastou 3 linhas para fazer isso. E se eu usasse uma arrow function, eu não precisaria definir, eu poderia colocar aqui dentro mesmo. Uma arrow bem curtinha, para retornar se é verdadeiro ou falso, dependendo se a média for maior do que 7. Né? Então, essa concisão é uma dos principais motivos. Pode falar. Você só consegue passar a função nesse caso do argumento se ela for? Não. Essa média simples 7 não é uma arrow function. É uma... Ah, não, ela é uma arrow function, verdade. Daria para fazer se você tivesse. Daria, normal. Verdade. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco de método, que é uma coisa, um conceito de orientação a objeto. São funções que fazem parte de um objeto. E aí é porque a gente vai falar de alguns métodos de lista, então a gente tem que dar uma adiantada, só que o objeto é a coisa da próxima aula. Mas a gente vai falar um pouquinho agora. O que é um objeto, né? Então tem uma definição aqui super acadêmica aí que na teoria é um objeto é um elemento computacional que representa uma entidade abstrata concreta do domínio de interesse, enfim. Como é um negócio super prático, a gente não precisa se preocupar com isso, é uma estrutura que pode ser mais complexa para armazenar dados. E aí a gente pode manipular as coisas mais facilmente. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui eu tenho um número, que é o número 15. E o 15, ele é como se... Ele é um número, né? Ele é um number em JavaScript, mas ele é como se fosse um objeto que ele tem métodos. E aí um dos métodos é o toString, que eu converto o número para uma string em JavaScript. E aí ele vai retornar no formato de texto que eu posso, sei lá, se eu somar dois textos, vocês sabem que ele concatena o texto. E então, se eu fazer 15 mais 15 no formato de texto,
ele vai dar 1515, né? Tipo, esse texto. Versus, se fosse o número C. Então, aqui ficou pequeno a piadinha ali, mas eu tenho vários métodos de string. Um deles é toUppercase, que deixa tudo em maiúsculo. E para eu acessar isso, é nessa sintaxe, né? Igual toString, coloco o ponto e o nome do método em string. Então, não sei se o Mota já deve ter falado para vocês, pessoal do MDN, né? Que é um site de... Vocês já ouviram falar? Mozilla Developer Network. Então, tem uma lista super boa lá de todos os métodos de string, tem vários. Tá, agora que a gente já sabe o que é métodos, a gente vai falar de alguns métodos. Pode falar. Só retomando, os objetos, desculpa, os tipos em JavaScript são definidos como objetos, né? Depende. Vou aproveitar aqui, então vou fazer alguns exemplos. Eu posso usar o typeof para falar qual é o tipo de uma variável ou de um valor qualquer em JavaScript. Então, typeof 12 é um number. Eu ia falar de array agora, que é uma estrutura de lista, então eu vou adiantar aqui que a lista é um object. Entendeu? Mas naquele caso ali, quando você está chamando o método toString, esse método é da onde? Então, os números têm método em JavaScript. Tipo, ele não é um objeto, ele é um number. Só que o number tem método. Deixa eu ver se eu... Type of number... No caso aqui, ele é uma função. Ele é uma função que retorna uma estrutura com métodos. Então, eu acho que eu diria que são análogos a objetos. Todos os, inclusive os numbers e as strings, né? Strings também com seus métodos aqui. Deu para responder mais ou menos? É um pouco confuso, né? Mas... bom, então agora a gente vai falar de array, que, como vocês já viram, é um object, na verdade, mas ele tem, enfim, uma série de sintaxe, de coisas interessantes para a gente usar ele em JavaScript. Que imagina que você tem um sistema que lida com compras e você pode querer guardar todas elas no mesmo lugar. Então você não tem que criar várias variáveis, tipo item 1, item 2, item 3. Você tem uma estrutura de lista, que é denotada por essa chave aqui. A gente vai criar um array. E você pode acessar esse array a partir de certos índices, né? Então, o nome do array é compras. Eu estou fazendo compras usando colchete, pegando o primeiro elemento. O índice em JavaScript igual C é baseado em 0. Igual Python também é baseado em 0. Então, o primeiro é o 0, e aí eu consigo acessar os itens dessa forma. E se eu quiser aumentar a lista? Como é que se faz isso em C? Vocês lembram? Como é que tem um array, quero aumentar a lista? Em C, a gente não viu. Você tem que, tipo, você tem que criar um novo objeto. Você não pode usar o mesmo. Geralmente você tem que fazer uma nova alocação de memória. O Python e o JavaScript fazem isso de maneira automática. Python também tem uma estrutura de métodos dentro da lista que você pode fazer um push, igual o JavaScript. Eu adiciono um item ao array usando push aqui, então colocando açaí aqui dentro, o resultado é esse. Ele simplesmente coloca no final do conjunto, da lista. Né? Também são mutáveis? Sim. Sim, são mutáveis, dá para você botar tranquilamente. Internamente ele aloca a memória, faz um monte de maluquice, mas para o usuário, o desenvolvedor é bem mais tranquilo. Caso você tivesse definido como constante, não com o LED, nesse caso, ele permitiria mudar os valores? O que ele não permitiria? Você não pode mexer em nada nele ou você consegue mudar os valores, mas não o tamanho? Essa é uma boa pergunta. Isso é um pouco contraintuitivo, porque é constante, você imagina que a lista vai ser constante, não vai mudar. Mas o que você não pode fazer é mudar o valor da variável. E em JavaScript, a lista ela, tem um endereço de memória quando você atribui uma variável. Então, o valor real da variável é o endereço da memória naquela lista. Quando você aumenta a lista, você não necessariamente muda o endereço da memória. Você só
aloca uma posição a mais dentro daquela lista. Então, eu posso dar um push numa lista que é constante. O que eu não posso fazer é atribuir a uma nova lista. Vamos fazer um exemplo aqui. Uma lista constante. Eu posso dar um push aqui. E a minha lista agora tem 2 elementos. Mas eu não posso fazer isso aqui. Ele coloca uma atribuição inválida, beleza? Se eu tenho push, para adicionar um elemento, eu tenho que ter uma função para tirar elementos, que é o pop. Então, o pop tira elementos do fim da lista. Beleza? Bem direto. Algumas outras funções tem o sort também para ordenar. O sort ele não retorna uma nova lista ordenada, ele faz a modificação em place, né, no lugar. Então, ele ordena na ordem lexicográfica, se for números na ordem crescente, palavras na ordem alfabética. E eu tenho o slice também para fatiar a lista. Como várias linguagens de programação, Python também é assim. Não sei se vocês acham isso confuso, mas eu acho confuso que ele é fechado, o intervalo é fechado no começo e aberto no final, né? Então, se eu quero pegar os dois primeiros elementos, eu faço 0 e 2. E aí, ele não vai incluir o índice 2. Ele para para isso. Isso é um pouco confuso. Mas tem alguns motivos para ser assim. Primeiro que eu posso fazer isso daqui se eu quero o range inteiro, a faixa inteira. Eu posso fazer 0, que é natural que seja o primeiro. E aí eu posso fazer tipo, a minha lista ponto length. Na verdade, eu faço isso aqui como parâmetro do slice. Então, o length é 1 a mais do que o último índice, né? Porque é a quantidade de itens. Se não fosse assim, eu precisaria fazer -1. E também para eu calcular, batendo o olho, quantos elementos tem, eu consigo, tipo, o slice de 0 a 0. Faz sentido eu fatiar no 0, terminar no 0 e ter 1? Não faz, né? Então, 0 a 0, slice, na forma como é no JavaScript, slice 0 a 0 vai retornar uma lista vazia. Porque, tipo, eu estou parando no mesmo lugar que eu comecei a fatiar, né? Enfim, é uma convenção, preciso escolher um jeito de fazer. Eu nem comentei, né? O exemplo aqui. Sei lá, não tem muito o que falar. Tipo, 0 a 2 vai ter. Tá estranho isso aqui, né? Acho que a gente tá gravando esse primeiro console do log. Eu acho que isso aqui. Esse daqui não tem esse, né? Depois que eu. Meia compra aqui. Que é o exemplo aqui. Beleza. Agora, como que eu faço para percorrer os meus dados dentro do array? Em C, em Python tem for, em JavaScript também tem for, mas está muito mais na moda agora usar algumas coisas de programação funcional, que é encadeando funções uma depois da outra. Né, aqui, estou falando aqui que a melhor solução é o que tem na linguagem que você está usando. Né? Então, tem o for each, que é uma função embutida na lista, acesso daquela mesma maneira que eu estava acessando as outras funções, ponto, for each. E aí, eu uso esse for each se eu quiser fazer uma operação para cada item da minha lista. E o que eu vou querer fazer quando eu percorrer cada item? Eu passo como argumento uma função dizendo o que eu quero fazer com aquele elemento que eu tô percorrendo. Então, como é que funciona? Tem uma lista aqui do pessoal que está cuidando do curso. Eu não tô, né? Só dando aula. Tá faltando 0 também. Acho que isso aqui era do ano passado. Então, eu estou fazendo produção.for each aqui. Então, para cada item da lista, eu vou rodar essa função. É a função que está definida aqui.
E aí isso também responde aquela pergunta de se era uma, se precisava ser uma room function para eu passar como parâmetro, nesse caso é uma função clássica mesmo. E aí a única coisa que eu faço é dou um console.log. E eu só imprimo aqui nesse formato com, né, de tópicos. Né? Esse vai ser o resultado dessa chamada de função. Então vamos falar do for também. Ele é útil, às vezes você vai precisar usar o for quando você não tem uma lista. Quando você, sei lá, quer percorrer do 0 até o 10. Não tem necessariamente uma lista, você só tem um i, um índice. Você quer ir aumentando. E também é útil quando você precisa fazer modificações nos itens, né? Além do item que eu estou percorrendo na iteração. O for each é muito semelhante, a gente vai comparar aqui. Essa é a estrutura do for JavaScript. Eu defino aqui uma variável, ela não pode ser const, né? Porque, quer dizer, pode, mas acho que não vai parar, né? O for. Então, você coloca ponto e vírgula, a condição de para que o laço continue, né, a ser executado, ponto e vírgula, o que você quer que aconteça no final de cada iteração. Geralmente o pessoal tá incrementando o i. E aí a mesma forma de fazer aquilo que a gente fez lá no outro slide, que é a mesma coisa, só imprimir o nome dos membros aqui. Se eu tenho uma lista, JavaScript também tem um açúcar sintático para isso, que eu não preciso ficar me preocupando com índices, eu uso essa palavra-chave off. Então aqui eu falo o nome do elemento, e aí o array, e aí automaticamente o membro vai ser como se fosse produção no índice i, né? Então ele vai percorrendo dessa forma. Legal isso aí, né? Que membro está definido como constante? Porque eu não vou fazer nenhuma mutação dentro do corpo da função. Ela vai ser redeclarada, isso aqui é executado em toda iteração. Ela é redeclarada toda vez que pode redeclarar, né? É como se você estivesse fazendo a atribuição. Você tem que membro, e aí vai pegar um elemento da lista de produção, não é isso? E aí, Vai fazer uma interação, vai fazer membro igual a Mota, aí ele vai rodar esse console lógico. isso. Vai falar com membro igual a Rodrigo. Isso, né? Isso aí. E aí eu não posso fazer uma mutação de membro dentro do corpo, né? Deixa eu só executar aqui. Tá, ele rodou da forma como a gente gostaria, né? E aí se eu fosse fazer isso aqui, né, vai dar uma redeclaração. Aqui um outro exemplo de um laço for. Isso daqui é um exemplo se eu quisesse baixar todos os slides de uma disciplina. Não sei se vocês já tiveram uma disciplina aqui, o professor coloca os slides tipo na página dele, isso acontece às vezes. Se aí, sei lá, supõe que os slides são sequenciais das aulas, aula-1.pdf, aula-2.pdf, e aí isso daqui é um código que automatiza isso. Eu acho que isso aqui foi um caso de uso real de alguém que fez. Possível. Estou fazendo essa matéria, ele bota lá que são BD, aí tem do 01, acho que é 01, ou 011. Então, aí você fazer justamente isso aí. Então, exatamente isso. E aí, sei lá, tem uma função aqui que vai baixar o PDF no seu computador. E aí você está iterando assim, você declara i. Tá faltando, tinha que estar igual a 0 aqui. Né? Eu preciso começar com um valor, senão eu não consigo incrementar undefined. Não sei, é meio difícil fazer essas afirmações em JavaScript. Tá, dá not a number, então não iria funcionar. E aí é isso. Nesse caso aqui não tem como usar .for-each, nem for-off, porque eu não tenho uma lista, né? Estou só percorrendo, aumentando o Será que não é esse pad start que está fazendo a atribuição? Não conheço a função, mas está aparecendo aqui. Esse pad start é para... Eu acho que os slides do Jeff, eles são tipo aula -01. Então, ali em cima, BD, aí tipo BD01, BD02.
Tem pra cima, não. É. Então ele tem esse 0, 1, né? E aí o pad start é justamente isso. Eu tenho um número 1, aí eu quero fazer eu quero colocar zeros no start, né? No começo do meu track. Aí eu poderia só somar um 0, porque quando chegar no 10, eu não quero que seja 0, 10. 10 é só 10. Né? Então o pad ele faz isso, ele vê se o tamanho é menor que 2, se for menor que 2, ele preenche de 0 para a esquerda. Esse é o pad. Esse código não funciona dessa forma. Ele precisaria atribuir ele. A gente pode rodar isso daqui, só que em vez de baixar, a gente dá um console.log. É o problema que você disse, né? Tá indefinido. Então, se eu inicializar ele com 0 aqui, agora ele não deixa eu redeclarar a aula, mas eu não estou redeclarando. Eu não preciso redeclarar, né? Eu vou só apagar aqui para não dar ele. E ponto pad start na função, porque essa função tem mais problema aqui, né? Essa é a função de string, não é a função de número. Então tem que converter para string primeiro. E aí aqui tem todos os URLs. Tá. O for each, ele apenas itera. Se eu quiser modificar o valor, eu tenho que fazer isso manualmente. Então, se eu quiser modificar o valor, será que tem alguma função para isso? Sim, é a função map. Então, tipo, a ideia de eu fazer um mapa, né? Ter os valores originais e eu quero modificar eles para um outro resultado. Né? Então, suponho que eu quero calcular o dobro de uma lista, o dobro de cada elemento de uma lista de números. Então, eu tenho aqui minha lista de números, e aí eu chamo a função map, ponto map de números, e aí eu passo essa função aqui, que ela simplesmente retorna n vezes 2. E aí o resultado disso daqui vai ser a lista dos números dobrados. Percebe que ele não vai fazer uma modificação na lista original. A lista original permanece com os valores originais, ele só vai gerar uma lista nova, né, com os valores novos. E aí tem o filter também, que ele é usado para filtrar só os valores que eu quero na minha lista, de acordo com alguma condição. E aí o critério para filtrar ele é especificado por um callback, que é o callback, ficou claro, né? É uma função que eu passo como parâmetro de outra função. E aí eu especifico a condição que eu quero, né? Então, também do ano passado, acho que nessa aula do ano passado estava presente só eu e o Mó. Então, se eu quiser filtrar as pessoas que estão presentes, suponho que tem uma função aqui que me retornaria quais são as pessoas presentes naquele dia. Ele vai gerar uma nova lista com esses números aqui. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo. Tá, esse está melhor. Suponho que eu quero selecionar os números pequenos, os números que são menores que 3. Aí eu chamo ele dessa forma, numbers.filter, passo a função. Se o n, que é o elemento atual da minha iteração, for menor que 3, ele vai retornar true. Se ele retorna true, esse elemento vai entrar na minha lista nova, que é a minha lista de pequenos. Beleza? Exatamente. Ele retorna um booleano true para o item passar no filtro e false para ele ser filtrado fora, para ele ser excluído da nova lista. Bom? Essas coisas são extremamente úteis em programação de aplicativos. Acho que a gente vai fazer um exemplo hoje. Então, o reduce. O reduce ele vai reduzir a lista inteira para um único valor. Não precisa ser necessariamente um número, né? Ele recebe uma função e um valor inicial, que é como se fosse um acumulador, né? E aí eu vou fazendo algum tipo de cálculo que vai alterar esse acumulador, e a cada iteração esse acumulador vai sendo modificado até chegar no final.
Então, ela recebe como parâmetro, né, a callback agora, né, que é uma das funções que já é um argumento. Essa função também tem argumentos, que é o acumulador e o elemento atual. Não sei, acho que ficou um pouco confuso. Se mostrar a página fica mais fácil. Então, eu quero calcular qual que é a soma de vários números numa lista. Então, eu tenho aqui uma lista de números 1, 2 e 3. E eu quero calcular o valor dessa soma, que a soma de todos aqui dá 6. Né? Então, a primeira coisa que eu faço, números, ponto, reduce. E aí eu tenho que passar uma função callback e o valor inicial do acumulador. O valor inicial do acumulador é 0. No começo da lista não tem nada lá. E aí a soma é uma função que recebe também 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o acumulador daquela iteração e o atual é o elemento atual que está sendo percorrido naquela iteração. Então eu somo o meu acumulador, que nesse caso é o subtotal da minha soma, com o valor atual, que é o valor que está rolando naquela iteração. Então ele começa aqui com o que ele vai passar para a soma, quais valores que ela vai ser chamada. Ela começa sendo chamada com 0 e 1, dá 1. Aí agora o subtotal é 1, porque foi retornado no último 1 aqui. Aí o 1 vem para cá. Agora ele está no elemento 2. Também soma, aí o subtotal vem para cá, é sempre assim. E aí depois vai ser dar 6. E aí o valor total aqui vai ser 6. Se eu quiser mudar o offset, né, se eu quiser mudar o valor inicial, eu posso simplesmente colocar aqui e o resultado vai dar 16. Né? Ele começou a somar as coisas considerando que na primeira iteração o acumulador era 0. Beleza? O acumulador não necessariamente vai virar um argumento para a função que você está passando por vai. Porque nesse caso aí coincidiu, você está passando o acumulador para a função, e aí você vai dando o retorno que vai virar o acumulador próximo, e você está sempre usando esse acumulador. Sim. Mas pode acontecer de ligar essa função de callback e usar um argumento só que não seja acumulador. Eu acho que não. Você está perguntando isso por algum motivo específico? Tipo... Não, estou pensando em outro exemplo, assim, se todos os exemplos saírem bonitinhos. Assim, porque esse exemplo é fácil de pensar. Sim. Ou era uma que você não usava, assim. O acumulador? E ele falou que estava acumulando separado, e no final essa função aí produce retornasse ele. Assim. Eu acho que isso não faria muito sentido, porque eu teria que fazer o controle do acumulador fora do reduce, certo? Se eu for fazer isso, eu posso usar um for each, já que eu estou meio que reinventando a roda, fazendo as coisas fora da maneira como a linguagem me provê. Né? Aí eu poderia fazer isso com for each. Eu não sei se tem a ver com a pergunta, todos os parâmetros são opcionais de JavaScript. Eu não... se ele me passa 2 parâmetros, eu posso pegar só o acumulador. Eu poderia terminar a função aqui, ou posso não pegar nenhum. Eu retorno sempre 0. Aí também não tem muito sentido retornar sempre 0. Ou posso ignorar o valor atual e só contar. Suponho que eu quero contar quantos elementos tem. Eu só pego o acumulador e eu vou incrementando o acumulador aqui. Eu faço ACC mais 1. E aí isso vai retornar o número. Eu não estou usando atual, né? Aí eu poderia terminar a declaração de parâmetros aqui. Pode falar. A minha dúvida inicial era porque ali você passa a ACC como parâmetro. O nome do parâmetro é ACC. Isso é uma palavra reservada? Não. Não é. Pode colocar qualquer coisa. Pode colocar banana. Mas como que está explícito que esse ACC aí é o acumulador? Porque ali, quando você passa o callback soma, você não está passando os argumentos, né? Entendi. É porque o reduce ele pede uma função desse tipo. Ele pede uma função... Tá. É sempre uma função desse tipo. É sempre uma função desse tipo. E o primeiro parâmetro sempre vai ser o acumulador. E aí o segundo parâmetro vai ser o elemento da interação atual. Beleza? Acho que é por causa da ordem, né? No final das contas. Tem diversos outros métodos de array. Alguns aqui, os mais interessantes, é o SOM. O SOM, ele serve para... ele retorna verdadeiro ou falso se existe algum item naquele array que atende a minha condição.
Dá para fazer isso com Reduce, né? Não, acho que dá para fazer com Reduce no final das contas. Tipo, map dá para fazer com Reduce também. É só você... O Reduce é mais poderoso, eu acho, nesse sentido. Né? Porque, tá, o Reduce ele só retorna um valor. Mas se eu quero uma lista, esse um valor é uma lista. Eu vou incrementando a lista, vou dando um push na lista. Né? Aí tem o find também, que ele retorna um elemento, o primeiro elemento da lista que satisfaz a condição que eu passar para ele como argumento. Tem o includes, que retorna verdadeiro ou falso, dependendo se tiver algum elemento que é igualzinho ao que eu coloco aqui. Tem o join, que ele vai retornar uma string, concatenando todos os elementos com um separador que eu passar para cá. E o sort, que ele ordena, né? E aí ele não retorna nada, eles ordenam em place. O valor da lista vai ser modificado. Essa função é muito diferente das outras, porque nenhuma das outras faz mutação no array, né? Ela faz. E aí a gente pode encadear os métodos de lista, isso também é extremamente útil. Então suponha aí que eu quero pegar o dobro dos números que são menores que 5, e aí depois eu quero calcular a soma de todos eles, né? E aí por que eu consigo fazer isso? Justamente porque essas funções retornam arrays. E aí, por isso que é diferente daquela distinção do sort, porque o sort não retorna, então eu não consigo encadear um sort aqui. Se eu colocar o sort em qualquer lugar, ele vai dar um defined, porque ele retorna undefined. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou filtrar, então eu passo uma função menores que 5 que seleciona os números de 1 até 5, porque eles são menores, né? Não por causa da ordem, nem nada. E aí depois o map, aquela mesma função dobre, que só multiplica o elemento atual por 2. E depois o reduce da soma que a gente viu agora também, que calcula a soma do dobro desses caras. Beleza? Então aqui tem a tarefa. Antes da gente falar da tarefa, eu queria fazer um exemplo com vocês aqui. Simular um carrinho de compras de uma loja, de um e-commerce, né? De uma loja eletrônica. Então, quais vocês acham que são as 3 operações principais de um carrinho de compras de uma loja eletrônica? Você tem que poder adicionar itens, tirar itens e tem que dar tipo, o valor final dos preços. Alguém quer codar? Não sei se vocês vão ter confiança. Acabou de passar as coisas. Vamos lá. Eu vou usar arrow function, porque acho mais chique. Então, quais são os parâmetros da... Eu vou colocar, tipo, adicionar item. E aí, se eu quiser adicionar vários itens, eu chamo ela várias vezes. Quais vocês acham que são os parâmetros dessa função? Então, uma espécie de dedo Tá, o ID. Valor. E quanto custa, né? E aí eu posso ter nome, característica, descrição, tá. Como eu já estou pegando o ID, eu vou fazer antes disso uma listinha com os produtos, constante. Não, eu não posso fazer isso porque senão vira objeto. Eu não vou usar ID então, tá? Eu vou usar o nome do produto mesmo. E o preço, pode ser? Então, beleza. E vamos considerar também que a gente tem uma lista de compras aqui. Vou colocar produtos. E aí, o que eu faço aqui agora com produtos? Boa. E aí, o elemento que eu vou adicionar aqui. Como você vai fazer isso? Adicionar 2 valores numa lista, né? Vai ser nós dois? Eu queria guardar as 2 coisas, o nome e o preço. Vou botar um array dentro do array. Boa. Então é isso, né? Acabou? Só? Para esse Isso aí.
Então, vamos testar se aqui funciona. Quero comprar um mouse por R$ 50. Ele está retornando 1 porque o punch ele retorna um número que é a quantidade de elementos que foram adicionados. Eu fiquei surpreso quando vi 2 aqui. Eu pensei, por que tem 2 itens? Mas são 2 propriedades, né? Os itens e o length. Isso não foi mencionado, mas eu posso usar produtos.length para falar qual que é o tamanho da minha lista. Vou adicionar mais uns aqui, rapidão. E narrador, Mozilla, Application, arquivo, saindo do modo narrador. Um pouquinho mais barato. O que mais que eu preciso? Vocês tinham falado, qualquer segundo. Tá, é o natural, né? Se eu adiciono, eu removo. O que eu preciso nessa função? Parâmetros? Tô falando. O nome. Só, né? E agora? Vou tirar. Eu posso sempre escrever uma função grande, assim. Aí eu coloco as chaves e aí eu percorro. Eu vou fazer primeiro da maneira que vocês provavelmente estão acostumados, nas linguagens. Que seria isso daqui. Menor que produtos.length. E mais. Dei enter, agora eu não consigo mais porque eu já deparei com constante. Vou mudar let aqui sempre, e aí agora eu vou mudar para remova por causa disso. Agora eu não consigo mais mudar. Aí aqui vai ter produtos. Aí o que eu quero fazer, tipo, if produtos i, ou seja, se o produto atual da minha interação for igual ao nome que eu passei, aí eu removo, né? Ficou só o produto. Oi? Aí você ficou só o produto. Verdade. Não. Ah, tá. Aqui, né? Quando eu chegar aqui, eu quero remover esse item daqui. Então, eu não posso usar pop. Eu posso usar slice, 2 slices, né? Tipo, o primeiro do 0 até o item. E depois... isso parece ruim. Tem alguma forma melhor? Esse não é o mais natural pra mim. Tipo... usar o pop, né? É porque o pop tira o último, né? Não dá pra passar. Eu acho que tem um shift aqui, peraí. Isso é tão incomum fazer desse jeito, porque tem uma função filter, né? Os métodos do array aqui. Acho que é mais fácil pegar daqui. Aqui, instance property, instance methods. Entries, find index, isso pode ajudar. Peraí, deixa eu pesquisar um shift. Não, ele adiciona no começo do array. E o pop, só ter certeza que ele remove o último. Eu posso copiar tudo para um novo array. Splice. Remove ou substitui elementos em place. Start e delete count. Então, acho que isso aqui... Começando no índice, eu removo 1. E aí essa mudança é em place, né? Então não precisa atribuir isso ao produto. Ele vai mudar o próprio array quando eu fizer isso. O quê? Você está
Produto de I não é igual a nome, né? É igual ao array, né? Esse é o produto de I, 1, né? Que é o nome, não? Não, não é o zero. Ah, o zero, foi mal. Isso aí. Tá, não posso declarar, mas eu posso fazer isso. Posso reatribuir quando eu faço com art. Acho que eu vou adicionar mais alguns itens só para, senão eu vou remover ou o primeiro ou o último, né? E aí agora eu quero um novo item e agora eu vou ver como é que tá produtos. Bom, beleza, apagou o teclado. Bom, essa função foi difícil de escrever. Bom, primeira. Primeira melhoria que dá pra gente fazer aqui, simples, é isso, né? Aqui já facilita a minha vida. Se eu tivesse escrito assim, provavelmente eu não iria esquecer do índice, né? Porque quando a gente está usando índice, as coisas ficam mais confusas. Na verdade, eu não poderia fazer isso porque eu preciso do índice aqui, ó, do i. Então, nesse caso, realmente precisaria daquela forma mais verbal. Mas, eu posso usar um método de array, vocês vão ver que é absurdamente mais simples. É só eu fazer um filter, ele vai criar uma nova lista. Vocês lembram qual que é o parâmetro aqui do filter? Uma função que seja condição. Isso aí. Essa função vai receber o item aqui. Eu posso colocar item assim. Como o Arrow Function tem vários super sintáticos. Tipo, se eu só tenho um parâmetro, eu posso omitir os parênteses. Eu posso escrever só assim. E aí o item é o item da minha iteração atual, né? Então, se o item da minha iteração atual, na posição 0, que é o nome do produto, for igual a nome, eu quero manter, né? Sei. Então, vamos ver se meu remover item funciona assim. Beleza? Bonitinho, né? E, por fim, qual era a terceira que tinha falado? De retornar o valor da conta. Boa. Só adicionar a nova aqui de novo. O que ele tem agora é mouse, né? O teclado mecânico. Não, confundi com o monitor. Beleza. É uma... Hã? Inclusive, se você botar para remover, ele vai remover só o primeiro, né? Isso aí. Ele vai pela ordem. Remove O constante. Boa. Ele remove todos. É porque ele executa para todos os itens, né? Ele não está procurando um específico. Eu acho bom isso no nosso carrinho, né? Porque eu poderia remover só um, né? Como se fosse, tipo, no carrinho eu tenho aquele incremento lá que eu vou adicionando. É que no nosso modelo de carrinho a gente não consegue... A gente não conversou sobre isso, né, na verdade. Se eu quiser comprar mais um produto igual, eu vou adicionar aqui. Ele está reatribuindo, né? Ele só está retornando, você está reatribuindo a variável de produtos. É por isso que não. Não, mas ele remove, né? Tipo, Ele tem que reatribuir, porque ele só está retornando e ele está exibindo e a função retorna. Ah, Ele tem que reatribuir isso a produtos. Produtos recebe a maioria.
Exatamente. Ele não faz modificação em inglês, tá certo. É. Então vou ter que recomeçar aqui. Não precisa legalmente. Hã? Precisa legalmente você fazer essa atribuição? Então, eu tive a impressão que estava funcionando, porque quando eu chamei remove item, ele me devolveu ele me devolveu o array apagado, né? Só que ele não modificou, ele não fez a mutação no array original, no array produtos. Entendeu? Aí isso que acabou ficando confuso, né? Porque a gente viu o valor aqui funcionando e falou, funcionou. Só que daí tem um bug porque a variável original está intacta. Né? Deixa eu tentar copiar rápido aqui isso. Vou voltar aqui. Não. Não, essa é a função errada. Quer dizer, ela tá certa, mas não é que eu quero. Função do remova. O meu produtos. Deixa eu copiar daqui. É o sort que muda de fato a lista, né? Se você precisar. Só o sort muda a lista. Ah, não vou conseguir copiar isso aqui direto, porque fazer. Mas a adiciona eu posso copiar. Não, isso aqui não funciona. Eu tenho remove, então acho que é isso, né? Agora só adicionar uns itens lá. Remove ainda tá com problema. Aqui eu faço aquela atribuição. Agora tá certo, né? Grupos. E aí eu removo aí tem o monitor. Ele retorna o array, mas isso não é suficiente. Eu preciso ver se a variável foi alterada e ela também foi. Então, bonitinho. Deixa eu iniciar aqui. Valores. Beleza. Agora nossa última função, então, que é para calcular o total, né? O que eu uso aqui agora? O valor? Eu quero o valor, né? Eu estou usando como variável global aqui o array nas outras funções, então nessa também vou usar para ficar coerente. Geralmente não é bom usar variável global, né? Nesse caso, não passa nada. Nenhum parâmetro. Né? E como que eu faço agora? Qual o método de array que eu uso? Tem que rodar o array e somando o valor de cada um. Isso. Posso fazer com aquele for lá, né? Pode. Grandão. Eu não vou mais arriscar fazer ele de novo porque eu fiquei traumatizado do primeiro. Esse seria trivial, né? Eu tenho um subtotal lá, eu faço for e vou somando. Mas Dá para fazer com reduce também. com reduce, exatamente. Porque é a única função minha que retorna um valor só, né? Todas as outras vai retornar uma lista de mesmo tamanho, não é o que eu quero. Então, eu acho reduce mais complicado, assim, né? Assim, vamos ver se vocês também acham. Como é que eu faço? Você tem que fazer uma função de soma. Tá. Você pode ter. Seria isso, né? A gente já viu. Eu quero fazer aqui. E aí, eu passo aqui, acho que tá ali, né? Começa com o acumulador.
Tem parênteses demais, mas é a quantidade certa, acho que. Agora tá certo, assim. Né? Tá. Então, o meu reduce, ele recebe dois parâmetros, a função que eu passo para o reduce, né? É aquele acumulador, e a segunda é o item atual da iteração. Então, vou escrever SC aqui, de accumulator em inglês, e aqui o item atual da minha iteração. E o que eu faço com isso? Fazer o ACC mais o item índice 1. Oi? Item índice 1, que seria o. Índice 1. Acabou? Eu acho que sim. É isso aí, 580. Beleza? Legalzinho, né? Dá pra ser muito conciso. E isso é uma coisa importante, acho que quando você está desenvolvendo um sistema mais complexo, que tem muitas partes, você ser conciso. Porque quanto mais linhas de código, mais chance de ter um erro em alguma linha. Então, se você consegue escrever pouco, claro, você pode ser conciso num nível que não dá para entender o que está acontecendo, né? Mas se você consegue tipo, equilibrar a clareza de código com concisão, eu acho que tipo, é win-win para todo mundo. Assim, tipo, ganha-ganha, né? Beleza? Então, é isso. Falar um pouquinho da tarefa aqui. Tem uma... Como que eles estão fazendo? Tem um repositório no GitHub? Como é que é? Sim, Qual que é? Eu tô meio por fora. Tá tudo no Discord, cada pessoa tem o seu. Aí a gente adiciona no nosso próprio mesmo. Tem um canal lá, a gente manda os reportes e eles olham cada um. Aí o enunciado fica sempre no Discord. Sim, fica nas aulas gravadas também. Eles mandam os slides e nós gravamos aqui. Isso. Tá, então. Então a tarefa é isso aqui, né? Eu tenho duas e essa aqui. Vou fazer hoje. Só. Vai começar hoje. Então, vocês não fizeram a tarefa de JavaScript, né? Da última aula. Tem um. Tem. Essa colocar uma módulo no site que a gente estava trabalhando. Ah, tá bom. Até então a gente estava trabalhando sempre no mesmo projeto. Acho que essa é diferente. Aí vocês têm, então, tipo, uma página, .html, vocês editam no editor de texto Exato. e aí abrem no navegador. Tá. Então, essa daqui, vocês acho que não precisam fazer isso, vocês podem fazer igual eu tô fazendo aqui, vocês abrem uma nova aba no navegador, pode dar Ctrl Shift I, ou F12 é mais fácil, F12, aí tem essa abinha aqui console, você consegue digitar as coisas em JavaScript aqui. Aqui do top, vamos lá, só para mencionar, né? Um subzero infinity, e aí se eu fizer coisas muito estranhas, tipo, multiplicar isso aqui por 2, aí ele dá not a number. E type of de 1 é number. O que vocês acham que é type of de not a number? None? Realmente. É number. Então, tipo, JavaScript é regras uma regra. Dessa pra gente enviar, tipo, a gente faz aí no console do próprio navegador e aí tipo... Então, como tipo, o enunciado é o próprio código. E aí, o primeiro, gere uma lista contendo apenas números pares. Aí ele dá até uma diquinha aqui, né, que é filter. Então, a ideia é que vocês escrevam a função aqui. Vamos fazer primeiro, vai? O que eu uso aqui? Tá. E aí, isso aqui, vai, vou chamar o meu elemento de n, né? Isso aqui é aquele negócio do parênteses que eu posso omitir porque tem um só. E aí, como é que eu faço para saber se o número é par ou não em outras linguagens? a divisão Tem que ser igual a zero. Aí, fazendo FUMAC, né? FUMAC é... Eu vou tirar todos os consts aqui porque eu quero executar isso aqui depois outras vezes. Quando você não especifica, ele faz como lógico. Eu acho que ele faz como var, que é uma coisa que a gente não viu. Ah, tem.
Não entendi qual é a diferença do var pro let. O let é local e o var é global. É o escopo léxico da variável. E por isso que, tipo, o var caiu em desuso. Tanto que a gente nem fala assim pra não usar var. Porque se você define uma variável local numa função, e aí você tem uma função fora dessa função. Uma variável com o mesmo nome fora. Aí ele vai sobrescrever o valor de fora. Isso é completamente inesperado. Isso pode dar, tipo, bugs estranhos. E aí daí vocês vão fazendo, tipo, já tem os comentários aqui, aí vocês fazem embaixo e tal, e aí depois vocês copiam isso pro repositório de vocês e comentam lá. Tá, gera uma lista contendo pares, dei enter aqui, e aí ele já retorna aqui, né, porque eu escrevi isso, eu poderia colocar console.log, também daria o mesmo efeito. Ah não, pera. Acho que esse array não é, acho que é o último array, é o notas com peso, que ele mostrou. Vou ter que usar console.log aqui. Tipo, nesse console aqui do navegador, ele vai imprimir a última expressão do meu código. Ele fez isso aqui, né? Esse daqui é a última expressão do meu código. E aí o meu console.log dá para ver qual é isso aqui. Ó. Então, é isso daqui. Que realmente são só os números pares, né? 4, 10, 26, 30. Voltando para cá. 4, 10, 26, 30. Beleza? Então, é isso, pessoal. Obrigado pela presença aí. Terminamos por hoje. Valeu.